Você sabia que existe pessoa que recebe um salário mínimo, quita todas as despesas e ainda consegue aplicar dinheiro todo mês? 2 é não. Não é sorte, herança ou algum golpe de sorte do destino. 3 é estratégia, constância e perspectiva de longo prazo. A realidade é que a maioria das pessoas acredita que só é possível aplicar quando se recebe muito. 4 mas. Isso é uma armadilha mental que mantém milhares de brasileiros presos no mesmo ciclo. Trabalhar, quitar despesas, ficar no zero, repetir. 5. Se você já pensou, não resta nada para guardar. Este vídeo vai mostrar que não é sobre quanto você recebe, mas sobre como você organiza o que tem. 6 e para provar. Eu vou contar a história de alguém que começou exatamente assim, do aperto absoluto, e que talvez tenha vivido algo muito parecido com você. 7. Eu sei como é frustrante trabalhar duro o mês inteiro e sentir que o dinheiro desaparece antes mesmo de chegar ao fim do mês. 8. Eu já vivi isso. Olhar o extrato e ver o saldo quase zerado era como receber um lembrete diário de que eu estava preso em um ciclo sem saída. 9. E o mais interessante é que, quanto mais eu me esforçava, mais parecia que estava apenas correndo na mesma esteira. 10. Talvez você também já tenha sentido isso. Aquela mistura de cansaço, ansiedade e um desejo enorme de mudar, mas sem saber por onde começar. 11. Foi exatamente assim que essa história começou. Com alguém comum, sem herança, sem sorte grande, apenas com a vontade de sair dessa prisão invisível. E a partir daí, uma decisão simples mudou tudo. 12. Hoje, você vai conhecer a jornada de quem saiu do aperto, ganhando um salário mínimo e construiu liberdade financeira passo a passo. 13. Nada de fórmulas mágicas, promessas irreais ou atalhos perigosos. 14. Eu vou te mostrar como pequenas decisões, aplicadas com constância, podem transformar totalmente a sua relação com o dinheiro. 15. É mais. Você vai ver que não é preciso esperar anos para sentir diferença. Alguns resultados podem aparecer já no primeiro mês. 16. Ao longo dessa história, você vai encontrar lições práticas, erros para evitar e hábitos que qualquer pessoa pode começar a aplicar ainda hoje. 17. Então, se prepare, porque nos próximos minutos você vai perceber que aplicar dinheiro não é privilégio de poucos. É um caminho possível para quem decide começar. E essa transformação começou em um dia específico que mudou tudo. 18. Era uma segunda-feira como qualquer outra. Ele acordou cedo, pegou o ônibus lotado e passou horas preso no trânsito. 19. Chegou ao trabalho, olhou para a tela do computador e pela primeira vez sentiu um peso diferente. Não era só cansaço físico, era a clareza de que, se continuasse naquele ritmo, a vida inteira passaria e nada mudaria. 20. Naquele dia, durante o almoço, fez as contas de quanto havia recebido nos últimos 5 anos e percebeu que, apesar de todo o esforço, não tinha construído nada. 21. Nenhuma reserva, nenhuma aplicação, apenas contas e mais contas. 22. Foi nesse momento que ele decidiu: eu não vou mais aceitar viver assim. E essa simples frase foi o início de uma virada que mudaria para sempre o seu futuro. Mas antes de aplicar, ele precisou encarar a dura realidade de suas finanças. 23. Ao olhar para suas finanças, a primeira sensação foi de choque. O dinheiro que entrava já estava praticamente comprometido antes mesmo de cair na conta. 24. Contas fixas, pequenas compras inofensivas no dia a dia, assinaturas que nem usava mais, tudo somava um valor muito maior do que imaginava. 25. Ele decidiu então anotar cada gasto, sem exceção, por 30 dias. E foi nesse simples exercício que descobriu o inimigo invisível, os gastos automáticos e impulsivos. 26. Ao cortar supérfluos e renegociar algumas contas, conseguiu liberar cerca de R$ 200 no primeiro mês. Um valor que antes desaparecia sem deixar rastro. 27. Esse foi o combustível inicial para começar a aplicar, provando que o dinheiro para mudar já estava lá, só precisava ser resgatado. Mas cortar gastos não adiantaria se ele não mudasse algo mais profundo, a forma de pensar sobre dinheiro. 28. Ele percebeu que por anos carregou a crença de que
dinheiro é só para quitar despesas e que aplicar era um luxo para quem já tinha muito. 29. Essa mentalidade de escassez o fazia enxergar cada sobra como algo que deveria ser gasto para aproveitar a vida agora. 30. A mudança começou quando entendeu que poupar e aplicar não era abrir mão de viver, mas sim garantir liberdade para escolher como viver no futuro. 31. Passou a substituir a frase "não tenho dinheiro, por isso não é prioridade agora". Essa pequena troca mudou completamente suas decisões. 32. Ele deixou de pensar no que estava perdendo e começou a focar no que estava construindo. Um passo de cada vez, sem pressa, mas com propósito. E foi assim que surgiu a coragem para dar o primeiro passo real no mundo das aplicações. 33. No início, ele não sabia exatamente onde aplicar. Pesquisou bastante e decidiu começar com algo simples e seguro. 34. Separou R$ 25, valor que antes teria gasto sem pensar, e aplicou em um investimento de baixo risco. 35. Esse primeiro aporte não mudou o saldo da conta de forma significativa, mas teve um impacto enorme na mentalidade. Foi a prova prática de que aplicar era possível mesmo com pouco. 36. Ver aquele dinheiro trabalhando despertou um novo tipo de motivação, a vontade de repetir o processo todos os meses. 37. Mais importante que o valor foi o hábito que começou a se formar. A partir dali, cada real aplicado representava um passo concreto rumo à liberdade que ele tanto buscava. Mas nem todos à sua volta entenderam ou apoiaram essa nova fase. 38. Assim que comentou com a família sobre o plano de aplicar, vieram as reações. Piadas, olhares de desconfiança e conselhos para não se preocupar tanto com o futuro e aproveitar mais o presente. 39. Alguns diziam que, com o pouco que recebia, era impossível acumular algo significativo. Outros achavam que aplicar era arriscado demais e que ele acabaria perdendo tudo. 40. No começo, essas palavras balançaram sua confiança, mas ele decidiu filtrar as opiniões e focar em quem realmente tinha resultados. Percebeu que, muitas vezes, a resistência das pessoas não vem por maldade, mas por desconhecimento ou medo. 41. Foi justamente essa falta de apoio que o fez ter ainda mais determinação para provar, primeiro para si mesmo, que o plano funcionaria. E para isso, ele decidiu seguir uma estratégia simples, mas poderosa. 42. 43. Ele percebeu que não precisava dominar dezenas de estratégias complexas para ter resultados. Bastava escolher um caminho claro e repeti-lo com disciplina. 44. 45. Focou em aplicar mensalmente, reinvestir os rendimentos e evitar gastos desnecessários. Nada de buscar a ação do momento ou tentar adivinhar o mercado. A prioridade era constância. 46. Com isso, os resultados começaram a aparecer de forma lenta, mas previsível. Cada aporte aumentava o patrimônio e cada mês reforçava o hábito. 47. E essa abordagem simples também reduziu a ansiedade, porque ele sabia exatamente o que fazer e quando fazer. 48. A lição foi clara. Não é a estratégia mais sofisticada que vence, mas sim a que você consegue manter por anos sem desistir. Mas mesmo com disciplina, ele acabou cometendo um erro que quase o fez recuar. 49. Empolgado com os primeiros resultados, ele decidiu diversificar e aplicou parte do dinheiro em uma aplicação que prometia retornos muito acima da média. 50. Não pesquisou o suficiente, confiou em indicações vagas e acabou vendo o valor oscilar negativamente logo nas primeiras semanas. 51. A frustração foi grande e a vontade de resgatar tudo apareceu. Mas em vez de agir por impulso, ele decidiu estudar e entender onde errou. 52. Descobriu que não havia problema em buscar rentabilidade maior, desde que isso fosse feito com cautela e planejamento. 53. Essa experiência dolorosa se transformou em uma das lições mais valiosas. Nunca aplicar sem compreender os riscos e, principalmente, nunca colocar em risco o dinheiro destinado à base do seu patrimônio. E foi dessa reflexão
que nasceu o plano que guiaria todos os próximos passos. 54 depois do erro, ele percebeu que precisava de um plano claro, quase como um mapa para não se perder no caminho. Pegou papel e caneta e traçou metas. Quanto queria acumular, em quanto tempo e quais aplicações usaria para chegar lá. 55 dividiu o objetivo em etapas pequenas e realistas, para não se desmotivar. Cada meta alcançada era um marco que o motivava a continuar. Esse mapa do dinheiro também ajudou a manter o foco nos momentos de tentação, quando surgia a vontade de gastar em algo supérfluo. 56L entendeu que sem direção, qualquer caminho parece bom, mas com um plano definido, cada passo passa a ter propósito e sentido. E para que o plano funcionasse, ele precisou transformar disciplina em rotina automática. 57L sabia que depender apenas de força de vontade era arriscado. Por isso, decidiu automatizar ao máximo suas aplicações. Programou transferências automáticas para a corretora logo após receber o salário, tratando a aplicação como uma conta obrigatória. 58 Com o tempo, essa ação deixou de ser uma decisão consciente e virou parte natural do mês. Assim, mesmo nos períodos em que surgiam imprevistos ou a tentação de gastar aumentava, o aporte já estava garantido. 59 Esse hábito criou um efeito psicológico poderoso. Cada mês, aplicando, reforçava sua identidade como aplicador. Ele deixou de ser alguém que tentava economizar para se tornar alguém que aplicava todos os meses, sem falhar. Mas havia um desafio que nenhum hábito conseguia acelerar: o tempo necessário para colher resultado. 60 nos primeiros meses. Os resultados pareciam pequenos demais para justificar todo o esforço. Ele via o saldo crescer devagar e, às vezes, questionava se realmente valia a pena continuar. 61 Foi aí que entendeu: no mundo das aplicações, a paciência é tão valiosa quanto o próprio dinheiro. Percebeu que o crescimento mais rápido viria apenas com o tempo, quando os juros compostos começassem a agir de forma mais intensa. 62 Para manter a motivação, passou a acompanhar o progresso ano a ano, em vez de mês a mês. Essa mudança de perspectiva fez com que cada pequeno avanço fosse visto como parte de um processo maior. 63 lembrete de que construir riqueza é maratona, não corrida de 100 metros. E quando o tempo fez sua parte, algo extraordinário aconteceu. Ele inverteu completamente sua posição financeira. 64 Durante anos, ele viveu endividado, sempre devendo a alguém ou ao banco. Mas, com disciplina e paciência, chegou a um ponto em que não precisava mais pedir dinheiro emprestado. Pelo contrário, agora era ele quem emprestava. 65 Seja através de aplicações em renda fixa ou investimentos que pagavam juros, seu dinheiro começou a gerar renda de forma consistente. A sensação de não depender de crédito foi libertadora. Ele podia tomar decisões sem o peso de parcelas atrasadas ou taxas abusivas. 66 Essa mudança não foi apenas financeira, mas emocional. Ele passou de refém das dívidas para alguém que tinha controle e clareza sobre o próprio futuro. Era a prova viva de que, com método, é possível virar o jogo. E foi nessa fase que ele descobriu que o maior investimento não estava no mercado financeiro. 67 Ao atingir uma base financeira mais sólida, ele percebeu que o retorno mais valioso não vinha apenas dos ativos que possuía, mas do conhecimento que adquiria. 68 Começou a investir tempo e dinheiro em cursos, livros e mentorias, entendendo que, quanto mais sabia, melhores eram suas decisões. Esse tipo de aplicação não gerava lucro imediato, mas multiplicava os resultados a médio e longo prazo. 69 Ele entendeu que o mercado pode mudar. As oportunidades podem variar, mas o conhecimento acumulado é um patrimônio que ninguém pode tirar. Foi essa mentalidade que o manteve firme, adaptando suas estratégias conforme aprendia mais. 70 No fundo, descobriu que o verdadeiro ativo que constrói riqueza é a própria mente. E uma das formas mais simples que ele encontrou para alimentar essa mente foi a leitura constante. 71 Ele decidiu criar um compromisso simples: ler pelo menos um livro sobre finanças,
desenvolvimento pessoal ou negócios a cada mês. No início, parecia pouco, mas ao final de um ano, eram 12 novas perspectivas que ele nunca teria adquirido apenas pela experiência prática. 72 ideias tiradas das páginas se transformavam em ações reais, ajustes no orçamento, novas formas de aplicar e até hábitos para aumentar a produtividade. A leitura também serviu como fonte constante de motivação, lembrando-o de que sempre havia algo novo a aprender e melhorar. 73 Com o tempo, essa rotina de aprendizado acelerou sua evolução como aplicador e como pessoa. Era como se cada livro acrescentasse mais uma peça no quebra-cabeça da sua liberdade financeira. E esse acúmulo de conhecimento e capital acabou gerando um fenômeno poderoso, o efeito bola de neve. 74 No começo, os ganhos eram tímidos, quase imperceptíveis. Mas com o passar dos anos, algo começou a mudar. Os rendimentos das aplicações passaram a gerar novos rendimentos. Era como empurrar uma pequena bola de neve no alto da montanha. No início, lenta e frágil. Depois, cada volta aumentava o tamanho e a velocidade. 75 chegou um momento em que o dinheiro aplicado crescia mais por conta própria do que pelos aportes mensais. Essa virada foi a prova viva do poder dos juros compostos e da constância. 76 L percebeu que, a partir dali, sua única tarefa era manter o ciclo girando e protegê-lo de decisões impulsivas. O esforço inicial havia se transformado em um movimento quase automático rumo à liberdade financeira. E com essa segurança, ele finalmente conquistou um dos maiores privilégios da vida. 77 Com a renda das aplicações cobrindo boa parte das despesas, ele não precisava mais aceitar qualquer oportunidade apenas por necessidade. Isso significava poder recusar trabalhos mal pagos, propostas desonestas ou projetos que iam contra seus valores. 78 A liberdade de dizer não não era sobre preguiça ou comodidade, mas sobre escolher com consciência onde investir seu tempo e energia. Essa autonomia também trouxe mais qualidade de vida, mais tempo para a família, para estudar e para cuidar da saúde. 79 Ele entendeu que a verdadeira riqueza não é apenas ter dinheiro, mas ter o poder de decidir como viver. E foi essa sensação de controle que o motivou a continuar crescendo, mesmo já estando em uma posição mais confortável. Mas, no fundo, ele sabia que essa jornada escondia uma verdade dura que poucos têm coragem de encarar. 80A. Verdade é que ninguém vai segurar a sua mão e te guiar até a liberdade financeira. O sistema não foi feito para você enriquecer. Ele foi feito para que você continue produzindo e consumindo, mantendo-se preso a dívidas, juros e ao medo de perder o pouco que tem. 81 Foi essa percepção que mudou tudo para ele. Entender que esperar pelo momento certo era apenas uma desculpa para não agir. Ele poderia ter continuado no mesmo emprego, gastando todo o salário, reclamando da vida e culpando o governo, a economia ou a sorte. Mas decidiu que a responsabilidade era dele. 82 É aqui que mora a parte mais dura. Ninguém vai fazer isso por você. Se você não mudar a forma como lida com o dinheiro, nada muda. Se você não assumir o controle, as mesmas contas, as mesmas dificuldades e o mesmo cansaço vão te acompanhar, ano após ano. 83 Essa jornada não exige genialidade, exige constância. Não é sobre dar um salto enorme, mas sobre dar pequenos passos todos os dias, mesmo quando parece que nada está acontecendo. 84 Ele entendeu que liberdade não é sorte, é consequência, e que o preço de não agir é muito maior do que o esforço para começar. E foi com essa clareza que ele encerrou sua primeira grande etapa, deixando uma mensagem para todos que ainda estão na corrida. 85 Se ele conseguiu começar com um salário mínimo, sem conhecimento prévio e sem apoio no início, você também pode. O segredo não está no valor que entra na sua conta, mas no que você decide fazer com ele. Não importa se seu primeiro aporte será de 10, 25 ou 100 reais.
O importante é que ele seja o primeiro de muitos. 86. Lembre-se, a constância transforma centavos em patrimônio e o tempo multiplica o que você planta hoje. Não espere o momento perfeito, porque ele nunca vai chegar. O momento certo é agora, mesmo que pareça pouco. 87. Comece com o que tem, onde está, e vá ajustando no caminho. Daqui a um ano, você pode olhar para trás e se orgulhar de ter iniciado, ou se arrepender por ter deixado tudo igual. A decisão é sua. 88. Se essa história fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa acreditar que é possível mudar. Deixe seu like, se inscreva no canal e, mais importante, coloque em prática ainda hoje ao menos um passo dessa jornada. A liberdade financeira não é um destino, é um caminho, e o seu pode começar agora.